resolveu enfrentar e começar a sua missão junto ao povo judeu, fariseu e hebreu. Quando Jesus se preparou para conversar com esse povo, ele sabia das dificuldades que ele ia enfrentar, mas obedecendo a sua mãe, ele foi falar na sinagoga com esses religiosos, sacerdotes, para falar as suas ideias, de falar dos seus ensinamentos. E lá ele começou a falar que ele tinha sido ungido para que ele pudesse pregar as boas novas. E ele foi ungido por um óleo sagrado. E ele fala dessa maneira: ele me enviou para anunciar a libertação aos encarcerados e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. E ele fala: hoje vocês veem esta profecia cumprir-se em mim. Quando na verdade ele falou da libertação dos encarcerados, ele se referia às mentes que estavam encarceradas naqueles aprendizados, naquela maneira de pensar, de agir. E quando ele falou para recuperar a visão dos cegos, ele se referia à mente. Ele se referia para abrir, para despertar a consciência das pessoas, para poder enxergar tudo aquilo que ele trazia de novo, que fazia parte das boas novas. E ele falava de libertar os oprimidos. Era porque naquela época o povo estava realmente oprimido, eles estavam sendo assim subjugados por aquela religião, por aqueles costumes, aquelas tradições, principalmente as mulheres. E ele falou que vocês iam ver a profecia cumprir-se em mim a partir de hoje. E quando ele falou tudo isso, ele induziu aquela assembleia a pensar, a analisar tudo aquilo que ele estava falando, e se sentiu um choque muito grande. E ele continuou falando mesmo assim. Ele falou que o Pai inspirava as palavras e iam fluindo sem hesitação e com clareza. Ele falou muito com esse povo, e apesar de ter chocado toda essa assembleia, de acordo com o que ele ia falando, ele continuou falando sobre a sua experiência no deserto. Ele falou do que ele viu, do que ele sentiu e as coisas que ele ganhou experiência lá no deserto. Inclusive ele falou sobre a visão do bebê, aquele bebê crescendo até a fase adulta, sendo envolvido inconscientemente em correntes e ataduras mentais e ficando cego, aprisionado na escuridão interior. Esse bebê fechando-se para Deus, se expondo inclusive à escravidão, à doença e à pobreza. E aí ele falava que aquilo acontecia porque Deus é luz. Deus é a luz, é a substância de todas as coisas visíveis e que está disponível para todos aqueles que o amasse com o coração, com a alma e com a mente. Então, ao terminar de falar para aquela assembleia, houve assim um silêncio profundo na sinagoga.
ele começou a sentir o sussurrar daquele povo. E ele sentiu um certo descontentamento, uma certa confusão mental naquele povo. E esse povo se perguntava quem era aquele homem que falava com tanta autonomia, com tamanha autoridade. E ali foi gerando confusão, reboliço. E infelizmente, diante da agitação desse povo, que ele sentiu que houve uma transformação depois das suas palavras, ressurgiu nele antigas reações humanas. Ele começou a ter atitudes, reações que não estavam de acordo com aquele momento de purificação que ele teve. Ele voltou a sentir aquelas coisas religiosas, ou aquelas coisas antigas, aquelas reações e desafiadoras. E isso enfureceu ele por completo. E por conta dessa reação humana, ele atraiu o desastre. Aí ele viu os mais novos sendo instigados pelos mais velhos e eles reagiram, levando Jesus para uma montanha, um penhasco, para que lá ele fosse lançado à morte. Mas de repente Jesus entrou em oração, se conectou com o Pai e de repente ele viu aquela confusão entre seus agressores. Eles ficaram alterados, confusos e começaram aquela discussão entre si, aquela desarmonia entre si. E nesse momento Jesus aproveitou e saiu daquele ambiente, se livrando daqueles agressores. E Jesus, com isso, ele se sentiu muito abalado, decepcionado com essa experiência junto àqueles religiosos. E ele resolveu sair de Nazaré, a sua cidade natal, e se dirigiu para Cafarnaum, que era uma cidade junto ao mar da Galileia. Lá, ele foi caminhando pelas ruas e de repente ele encontrou uma senhora de meia idade. Ele sentiu naquela senhora desespero, tristeza, parecia que ela tinha chorado. E ela vinha trazendo cestos pesados e ele se aproximou dela, teve aquela intuição e se dirigiu à senhora, perguntando a ela se ela sabia de algum alojamento na cidade. Ela, na simplicidade dela, ela convidou ele a se alojar na casa dela, mas alertou de que ela tinha um filho doente, desenganado por médicos e sacerdotes, e inclusive na casa dela estava cheio de pessoas que estavam lá reunidas para chorar a iminente morte do filho. E Jesus se compadeceu da história dela, se aproximou dela, tomou os cestos que estavam pesados, cheios de mantimento, e falou para ela que aceitaria o alojamento dela. E pelo caminho eles foram conversando e ele falou para ela que ele não era médico, mas talvez ele pudesse ajudar o seu filho. Ele sentiu muita pena daquela mulher, seu coração se alegrou, porque ele poderia ter sido dirigido naquele momento para fazer aquele processo de ajuda ao seu filho. Então, nesse contato, ele expressou muita simpatia com ela, carregando os seus cestos, e se dirigiu
para sua casa. Lá ela levou Jesus para o quarto do filho, onde tinha bastante gente ali reunida. E ele pediu para que o ambiente fosse esvaziado. E por muito custo foi esvaziado o quarto, mas as pessoas queriam assistir o que ele ia fazer, porque se ninguém tinha conseguido fazer nada, como que aquele homem desconhecido iria ajudar? Mas finalmente o quarto foi esvaziado e ele se sentiu à vontade para atender o rapaz. E ele colocou as mãos sobre a cabeça do rapaz, rezou na confiança de que Deus Pai e vida, fluiria das suas mãos toda a energia necessária para transferir para aquele corpo, de forma que o trabalho de cura se realizaria. Ele sentiu muito calor nas mãos, formigamento em todo o seu corpo, e ele sentiu vertendo para o corpo frágil daquele rapaz toda a energia. Ele se sentiu como se fosse um canal entre o pai e aquele rapaz. E ele concluiu o seu atendimento ao rapaz. Quando ele viu, o rapaz levantou os olhos em agradecimento. E seus pais não se continham de tanta felicidade, riam e choravam, se abraçavam naquele momento. E o pai do rapaz chamava Zedequias. E Zedequias ficou atônito, confuso, porque ele trazia aquela religião forte, aqueles costumes dentro dele. E buscou sacerdotes, médicos, e ninguém deu jeito no filho e o desenganou. Aí foi que ele falou para Jesus que ninguém tinha dado jeito, e se ele tinha curado o seu filho, ele poderia ter vindo de Deus, só podia ser isso. E Jesus confirmou que sim. E as pessoas ali presentes ficaram todas assombradas. E aí Zedequias falou para Jesus que precisava fazer muitas perguntas para ele. E ele achava que a doença do filho era um castigo de Deus por algo que ele tinha feito no passado e que Deus vinha para tirar o seu filho, para puni-lo por isso. E essa era a pergunta que mais Jesus queria responder. E disse a ele que Deus nos dá a vida e a existência do ser, que ele não iria arrancá-lo como um homem arrancaria um tesouro de outro só porque está zangado com ele. Essa é uma maneira humana, não se comporta com o Deus. E Deus não está sentado no trono, em algum lugar do céu, como fazem os reis, que sentam no seu trono e ficam lá governando aquele povo, que Deus era a luz, e que essa crença, na verdade, não era uma crença real, que não vinha de Deus, essa crença de justiça, de punição, de um Deus bravo, um Deus punitivo, que esse era o tipo de Deus que ensinavam os rabinos, mas que não era verdade. Aí ele falava que Deus era como o ar que respiramos, que está em todos os lugares, que nós não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo. E que o ar em movimento, ele agita as folhas, ele conduz as nuvens no céu. É como a presença de Deus em nós. Ele está em nosso redor.
a sua presença é muito forte. E Ele nos intui a fazer muita coisa. E a mente é a parte mais importante do homem. É através dela que nós podemos transformar tudo em nós, tudo em nossa volta. Aí ele fala que a mente é a parte mais importante do homem, uma vez que a mente é que comanda o corpo. Contudo, não podemos ver a mente. Simplesmente nós sabemos que ela existe pelos nossos pensamentos, pelas nossas intuições, pelos pensamentos que ele conduz, elaboram ações em nossas vidas, produzindo pensamentos, sentimentos, ideias e planos. Aí ele confirma, Deus é mente que dirige a mente humana, trabalhando dentro de cada ser vivo. É através da mente que os corpos se atraem e começam a desejar o relacionamento para se tornarem pais. Logo, o grande trabalho de concepção é realizado e o crescimento da semente do útero continua até que a criança chegue ao seu desenvolvimento pleno. Então, quem determina esse constante crescimento dentro da mulher é Deus, é a mente. Quem decide o momento exato do nascimento? O meio físico, a provisão do leite para alimentar a criança. É a mãe? Não, não é a mãe. Ela é apenas a testemunha de tudo que ocorre dentro dela. Então, ele deixou bem claro que a mente é que comanda o homem e tudo em sua volta. Que o poder da mente vem de Deus. E que Ele nos deu essa mente para que nós possamos conduzir a nossa vida, para que pudéssemos revolucionar tudo em nossa volta, despertar a nossa consciência e se livrar de certas reações que não condiz com o adiantamento espiritual que a gente vai adquirindo no decorrer do tempo. E que a mente, ela é produzida por uma energia muito forte e que essa energia, ela é direcionada para onde a gente quiser mudar, para onde o ser humano puder usar para resolver todas as questões em sua volta, atrair prosperidade, se livrar de problemas, de doença, de pobreza e de tudo que, na verdade, não faz bem para a humanidade, para o ser humano. Então, ele fala que todo o trabalho é realizado pelo poder criativo da mente, pelo poder criativo universal. E assim, ele comandou aquela assembleia. E todos queriam levar Jesus para as suas casas, para que lá ele pudesse falar, ser ouvido nas suas ideias, nos seus ensinamentos, que eles estavam sentindo que era muito interessante. Mas Jesus permaneceu na casa de Zedequias até que o filho de Zedequias se restabelecesse totalmente. E assim nós vamos vendo o poder da mente, que essa carta nos ensina, que é um poder realizado por Deus, pelo poder criativo universal.